E aí, seja muito bem-vindo à TD Web Conference, um dos maiores eventos sobre transformação digital do mundo. Nesse ano a gente teve mais de 100 mil inscritos durante 5 dias. Você vai poder acompanhar 115 conteúdos gratuitos com grandes especialistas do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? É só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento. Estou aqui com vocês nessas mais de 100 conversas que a gente está tendo aqui com esses executivos que a gente está chamando. E a conversa de agora é super especial, que eu vou conversar com o Luiz Gonçalves. Ele é presidente da Dell Brasil. A gente já fala bastante aí sobre vários assuntos ao longo do tempo, né, Luiz? Antes de tudo, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Igor. Espero que você e os seus estejam todos gozando de boa saúde, protegidos. E mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Legal, obrigado, cara. Bom, quem quiser continuar essa conversa, tem os links nos LinkedIns aqui do lado, tem também o chat, pode deixar dúvidas, perguntas, sugestões. E tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente está sempre colocando mais conteúdos para vocês, gratuitos, sempre gratuitos. Bom, para a gente começar essa conversa aqui, Luiz, assim, a gente sempre fala de transformação digital, né, com vocês. Mas a Dell é o exemplo de transformação digital de dentro para fora, né? Vocês entregam soluções de ponta a ponta para os clientes, soluções tecnológicas de ponta a ponta para os clientes, e vocês são meio que cobaias de vocês mesmos, né? O que vocês precisam, vocês acabam desenvolvendo uma solução e acabam entregando isso para o mercado. Como que funciona esse processo assim, de inovação dentro da Dell? Esse processo sempre toma como ponto de partida o olhar dos clientes, os problemas que os clientes estão enfrentando e como que nós podemos desenvolver ferramentas que nós mesmos utilizaremos de forma interna, obviamente, mas que possam se propagar e possam se transformar em soluções para os clientes. Um desses exemplos é a recente abertura do Digital Labs aqui no Brasil, que é um centro de desenvolvimento de ferramentas e aplicações voltadas para cloud native, né, para nativas em cloud, que nós entendemos que os clientes hoje têm necessidade de se familiarizar, desenvolver o seu próprio capital intelectual em torno desse conhecimento. Então, nós trouxemos essa ferramenta para uso interno, mas também para ajudar os clientes na absorção dessa nova tecnologia. DevOps, Agile e outras ferramentas, outros tracks de desenvolvimento de aplicações nativas em cloud, que nós utilizamos internamente para as nossas ferramentas e para os nossos processos, mas pensando na visão do cliente, no benefício que pode ser levado para o cliente. E o que eu acho mais legal, assim, quando você fala pensando no benefício do cliente, você está falando de verdade, né? Porque beleza, a Dell entrega equipamentos tecnológicos, mas eu sei que vocês também acabam fazendo consultorias informais, assim, também com os clientes, né? Porque, porra, vocês já têm, por exemplo, o home office instituído há muito tempo, eu acho que tem muita empresa e muito cliente de vocês que está sofrendo nesse momento, questão de RH, questão de entender um pouquinho esse novo mundo. Acho que tudo isso acaba passando um pouquinho aí pelas conversas que vocês têm com os clientes também, né? Sem dúvida. Recentemente, inclusive, eu tenho falado com muitos clientes, até para
dar a conhecer como nós estamos e conhecer como eles estão passando por essa transição, e o que a gente busca é compartilhar as nossas próprias experiências. Hoje no mundo somos 140 mil colaboradores, dos quais mais de 90 mil já estão em trabalho remoto 100%, e aqui no Brasil, em menos de uma semana, nós conseguimos mobilizar quase 3 mil pessoas para que se mudassem do âmbito do escritório tradicional para o trabalho remoto. E já desde 2011 nós temos essa política do trabalho flexível, onde muitas pessoas ao longo do tempo foram adotando a possibilidade de trabalhar um período no escritório, um período em casa, às vezes alguns dias em casa, outros no escritório. Eu sou um exemplo disso. Então o ferramental todo, o ecossistema todo para dar o apoio a esse indivíduo, a esse colaborador, a essa colaboradora, para que ela pudesse migrar do trabalho tradicional, escritório para casa, já existia. O que nós fizemos agora, realmente, até por uma questão de compliance, né, cumprimento das exigências governamentais, inclusive, se tornou forçosa essa transição, e nós realizamos essa transição de forma bastante rápida. Então, falando com os clientes, é isso que você falou, ou seja, o benefício para o cliente é a nossa experiência. Eu tenho ofertado para os clientes o contato com as nossas equipes de RH, com as nossas equipes de TI, com as nossas equipes de contato com as universidades e também com os sindicatos, para mostrar como é que a nossa área de relações governamentais também veio lidando com essas entidades para fazer essa transição, uma transição correta, bem feita, onde todos estivessem cientes e partícipes, inclusive. Então, é muito bacana, porque realmente nós levamos soluções que nós temos e disponibilizamos aos nossos clientes para que eles passem a conviver com essa situação agora mandatória da melhor maneira possível. Uhum. De uma certa maneira, sim, o principal produto da Dell, né, que é reconhecido pelas pessoas, que é o laptop, virou o salvador da pátria nesse momento, né? Empresas que ali ainda não tinham um parque móvel, não conseguiam fazer o home office por conta de equipamentos. De uma certa maneira, vocês têm essa solução também. E talvez até indo na contramão do mercado, né? A Dell, por conta disso, talvez esteja numa situação melhor do que o resto do mercado nesse momento. Porque vocês têm o produto que é necessário para esse momento também, né? Como que vocês estão percebendo esse momento? Assim? De que maneira vocês estão ajudando também outras empresas, fornecendo essas soluções, fazendo com que elas consigam ir para o home office, né? Fazer essa mudança aí na forma de trabalho de uma maneira mais tranquila? O notebook, como você mencionou, é a ponta do iceberg, é aquele produto que fica mais evidente, porque muitos clientes vieram nos solicitar agora esse ferramental para que os seus colaboradores pudessem realizar o trabalho remoto, e essencialmente levar um desktop é muito mais complicado do que levar um notebook, porque o notebook é desenhado para isso, para mobilidade. Então, realmente houve um pico de demanda excepcional em cima dessa linha de produto, desse formato. Mas por trás disso tudo tem toda a infraestrutura necessária para dar apoio a essa migração. Ou seja, toda a disponibilidade de aplicações voltadas ao acesso a remoto, através de VPNs, os usuários que já não estão concentrados dentro da rede local tradicional dos ambientes corporativos, agora acessando de forma remota. Então, até questões relacionadas à segurança, VPN, o próprio ambiente do trabalho remoto, uma dockstation, um monitor, um teclado, assegurar que a ergonomia e a produtividade estão sendo conciliadas para que você realmente leve essa experiência a uma melhor experiência para o colaborador. Mas nós vimos também uma demanda colateral de soluções de infraestrutura para aqueles clientes agora que tiveram que fazer alguns ajustes na sua infraestrutura para dar conta de suportar os seus clientes remotos e também os seus colaboradores e os seus clientes que agora também estão trabalhando de forma remota. E aí, acho que realmente, como você bem colocou, nós nos sentimos hoje bastante bem posicionados e sólidos para atender os nossos clientes, porque em momento nenhum interrompemos as nossas operações, continuamos, inclusive, lançando novos produtos manufaturados no Brasil, e acho que o mercado vem respondendo de forma bastante consciente e positiva para nós, mas, sobretudo, uma resposta do mercado. O fato de que hoje somos os líderes em todas as categorias que trabalhamos,
que é um reconhecimento do cliente. A Dell não foi lá e se posicionou como líder de forma unilateral. Essa é uma resposta, uma derivada do mercado que reconhece a Dell como capaz, sólida e que entrega soluções realmente que atendam às suas necessidades. E nós terminamos o ano de 2019 e agora em 2020, já os primeiros indícios de avaliações de mercado, mantivemos a liderança em todas as linhas. Servidores, soluções de hiperconvergência, soluções de armazenamento, software de virtualização, PCs, aí incluindo, obviamente, os notebooks. Então, realmente é uma posição muito sólida. E os clientes, nesse momento agora, precisam ter certeza que eles não vão ter mais uma dor de cabeça na frente. Ou seja, ter um parceiro sólido agora é condição sine qua non, porque incluindo nós, já temos outras prioridades e outros desafios pela frente. Legal. E assim, de novo, né, aprendendo um pouquinho com a Dell. Vocês já faziam home office há muito tempo, vocês já trabalhavam, na verdade, o Anywhere Office, né, já há muito tempo. Que dica que você dá para esse cara, para esse cliente que vem atrás de você e fala, putz, e agora como é que eu vou fazer para gerenciar a produtividade do meu time? Eu acho que, na verdade, esses caras já mudaram de ideia, né? Eu acho que eles já perceberam que o home office pode ser bastante produtivo também, até mais. Talvez o questionamento agora seja como evitar a síndrome de burnout na minha equipe, né? Como lidar com essa questão psicológica mesmo, né, dos colaboradores nesse momento e numa situação de home office? Olha, tem muitas coisas que a gente não sabe e seria muito difícil hoje você estimar, porque a resposta de cada empresa, a cada circunstância, seguramente será única. Mas algumas coisas a gente já sabe. Foi eliminada aquela barreira da crença de se dá ou não dá para trabalhar remotamente. Esse era uma grande interrogação que todos os executivos tinham. Puxa, será que funciona? Já se sabe que sim, funciona. O que não implica dizer que as demais resistências, as demais barreiras foram absolutamente transpostas. A questão da acomodação dentro do ambiente familiar, a convivência, a questão social, as relações sociais com os demais colegas da companhia e o trabalho em grupo, todas essas são questões relevantes também. Mas a grande questão que era dá ou não dá, essa foi já superada. E as empresas agora, eu não diria que elas têm que fazer uma migração absoluta, acho que seria isso até pouco produtivo. A questão existe mais essa alternativa agora que se provou viável. Vira opção, né? Exato, deu samba. Então, como é que a gente faz agora para combinar essas possibilidades e aí sim utilizar o máximo do potencial dessas possibilidades para, no combinado dos dois, ter uma produtividade maior? Ou seja, o indivíduo pode trabalhar parcialmente em casa, pode trabalhar parcialmente na chácara, na praia, no café da esquina e também no escritório. Como que se combina isso tudo para dar uma maior flexibilidade, uma sensação de controle para o indivíduo a respeito de como ele realiza o próprio trabalho? E eu acho que, como você colocou muito bem, essa questão de se eu sei se ele está trabalhando ou não é uma questão superada já. A gente já sabe que as pessoas têm um compromisso hoje e coletivamente até sentem esse compromisso de entrega, de dever, de trabalho coletivo, e o trabalho cada vez mais em colaboração, em time, não pressupõe que alguém possa se esconder através do trabalho remoto e não fazer nada em casa, entendeu? Isso já não existe mais, não existe trabalho isolado. Eu estou, obviamente, exagerando aqui, generalizando, mas, de forma geral também, quer dizer, isso vale e você combina os dois trabalhos para hoje entregar mais produtividade. Mas qual que você acha que vai ser o grande desafio do CEO nesse novo normal aí, né? Nesse novo mundo que está surgindo? Olha, eu acho que não só para o CEO, mas para as empresas. Qualquer liderança, né? Para qualquer liderança. Eu acho que serão agregados novos atributos à experiência do cliente, à relação do cliente com aquela determinada marca, com aquela determinada expectativa que tinha, que antes não existiam. Vou dar exemplos bastante evidentes. Hoje, com a questão da quarentena, nós estamos exercitando mais compras online, que antes não fazíamos com tanta frequência. Então, desde o grande supermercado até a farmácia, até aquelas miudezas ou coisas mais diversificadas que você compra nos marketplaces,
O desempenho de cada um deles passará a ser um atributo agora que também vai avaliar a experiência daquele cliente, o posicionamento daquela empresa. E eu acho que alguns CEOs e algumas empresas, por conseguinte, demoraram para reagir. Eu vou dar o exemplo do supermercado. Supermercados hoje virou uma situação, ou seja, se tornou um centro de consumo de quase tudo, porque todo o resto que antes se combinava com o supermercado, a alimentação fora, os pequenos varejistas que te atendiam e tinham também itens de supermercado, tudo se concentrou no supermercado. Os grandes varejistas de supermercado hoje, no que diz respeito ao atendimento online, a experiência na web, a compra, está longe de ser aquilo que seria o ideal. E isso vai dar chance para alguém se diferenciar, melhorando o seu serviço ou até mesmo um novo aparecer. E antes esse não era um atributo tão importante, porque você poderia ir no supermercado, fazer aquela compra geral, e ainda existia uma coleção de outros provedores no entorno que complementavam alguns elementos desse e tudo ficava dentro de um normal e de uma experiência boa e de algo factível. Agora a gente está olhando a questão do supermercado e o delivery online, a disponibilidade do que tem no site e a forma como o site captura o seu pedido e te ajuda naquela elaboração, eu diria que ainda tem muito para melhorar. E isso para todas as empresas, inclusive para a Dell. A nossa experiência online, da compra online, também está sendo colocada agora sobre um outro ângulo de avaliação. Ou seja, esses atributos, e para os CEOs vai ser muito importante entender nesse novo normal. O online e a experiência digital de compra e transação online levará hoje um atributo e uma avaliação da empresa diferente do que era antes. Você acha que as empresas estão preparadas para isso, para essa mudança? Ou principalmente as brasileiras, né? Ou ainda falta um pouquinho de maturidade aí para conseguir fazer com que isso aconteça da melhor maneira? Olha, até pelos estudos que a gente realizou já, tanto do trabalho do futuro, como a taxa de adesão ou realmente de maturidade da transformação digital, mostram que ainda a gente está num passo inicial e, quem sabe, experimentando algumas coisas para realmente conseguir ter um grau de maturidade, de consciência digital daquelas empresas que hoje são ícones nesses atributos. Mas a jornada foi iniciada. E o interessante é que a pandemia, dentre outros vetores que estão empurrando as empresas, existe também aquele que é resetar todo mundo para a linha zero. Vai começar uma nova partida, porque mudaram-se as regras do jogo, mudou-se o ambiente de trabalho e de exercício dessa partida. Portanto, existe uma oportunidade nova, tanto para quem ainda não havia começado, como para quem já começou e agora vê talvez novos concorrentes ou novos partícipes dessa partida ameaçando aqueles que já eram estabelecidos no modelo antigo. Então, assim, a partida foi zerada, foi reiniciada, todos têm chance, alguns com mais conhecimento que outros, mas, de forma geral, o nosso nível de maturidade de transformação digital ainda é baixo comparado com as economias desenvolvidas. E não diz só respeito às empresas multinacionais, as grandes, as nacionais. Obviamente que você pode traçar um corte dessa forma, mas tem a ver também com a estrutura do país, a capacidade do alcance da internet, a distribuição e a equidade de renda, né? A desigualdade da renda para fomentar mais a adoção de tecnologias digitais, tudo isso todos esses são elementos que também impactam nessa aceleração da curva da transformação digital. Então, foi legal você ter feito essa analogia aí, né, de zerou o jogo, mas eu acho que é difícil para as pessoas entenderem esse momento nesse sentido, porque, sei lá, como zerou o jogo, tudo bem, mas como zerar o discurso ou zerar o movimento da minha empresa também, né? Porque às vezes eu tô tão acostumado a fazer a mesma coisa, ir pro mesmo lado e de repente, beleza, chegou um novo momento, dá aquela sacolejada, tomou um murro na cara, eu tenho que revirar o meu negócio também, entender esse novo momento para entregar um produto diferente. Eu acho que virar essa chavinha na cabeça da liderança é que é um pouco difícil também, né? As pessoas estão muito acostumadas a fazer o mesmo de sempre. E ainda tem um fator adicional, né, Igor? Eu estou vivendo um momento onde a minha atenção está 100% voltada, pelo menos posso citar o meu caso, mas assim eu tenho visto com muitos empresários e CEOs de outras empresas que eu tenho mantido contato,
atenção total para a proteção e a segurança dos seus próprios colaboradores. Então, você mesclar essa prioridade agora que se colocou na agenda de forma involuntária, com a agenda da transformação digital, da estratégia de longo prazo, da competitividade, da sobrevivência, tem sido uma combinação bastante desafiadora para todos os executivos. E certamente algumas empresas não vão conseguir equilibrar muito bem. Por outro lado, outras vão saber aproveitar esse momento e realmente acelerar muito o seu posicionamento e a sua evolução e a sua estratégia de longo prazo. Por isso que eu digo que é um receptor, é um novo apito, né? Começamos com a largada, mas temos que estar atentos a essa possibilidade que todos vão ter. Portanto, é uma combinação entre a prioridade de curto prazo sem abrir mão da estratégia de longo prazo, com um arranjo novo. E alguns elementos vão se tornar prioritários agora nessa nova partida que não eram antes. Uhum. Luiz, mudando um pouco de assunto agora, você tem quantos anos de Dell? 20. 20 anos de Dell. Chegou há quanto tempo na presidência? Desde 2013, por aí, desde 2013. Então, 7 anos. O que você acha que te levou até aí? Qual a característica do Luiz que fez com que você chegasse até onde você está agora, nesse avanço dentro da empresa? Eu acho que, primeiro de tudo, é o alinhamento bastante profundo com os valores da companhia. Ou seja, seria muito impactante, até psicologicamente, se eu tivesse, ao longo desses 20 anos, apenas aderindo por questões de interesse pessoal, do crescimento, ou seja, psicologicamente, seria realmente muito duro. Ou seja, eu acho que a principal coisa é o meu alinhamento realmente do Luiz, independente da Dell, com os valores da Dell Technologies. Ou seja, nós dois, literalmente, essas duas entidades, ainda que isoladas, acreditam nesses mesmos valores, vivem esses mesmos valores, o valor da meritocracia, da inclusão, da diversidade, da preocupação com o meio ambiente, da tecnologia voltada realmente para a prosperidade humana e não só para a obtenção de resultados e maior rentabilidade e retorno para os acionistas, muito embora isso também seja importante. Então, acho que esse primeiro item. O segundo item importante é realmente viver essa mecânica e o trabalho que existe dentro da companhia de forma prazerosa. Porque algumas pessoas que me olham de fora dizem: eu não queria ter a sua vida por nada. Por outro lado, eu conheço muita gente dentro e fora da Dell que vê com prazer as coisas que eu faço. Eu sinto prazer, para mim é um peso menor. Então, são escolhas que realmente são muito próprias do indivíduo, dele se sentir bem. Agora, eu me sinto realmente privilegiado até, porque eu trabalho numa empresa em que eu me identifico muito bem, me sinto muito respeitado, sinto prazer e a obrigação de respeitar todos os demais, e uma empresa muito dinâmica, que está sempre atenta aos clientes, está sempre atenta ao que está acontecendo, está sempre se desafiando, ou seja, não tem um ano igual ao outro. Às vezes pode pensar: puxa, 20 anos, será que você não está cansado? Cansado às vezes a gente fica, mas não por fazer a mesma coisa, mas sim porque muda toda hora. Boa. E como é que você faz para se cercar de gente boa? Como é que você atrai? Como que você retém talentos? O que te brilha os olhos também na hora de buscar alguém? A primeira coisa realmente é se certificar de que esses valores serão compartilhados, ou seja, que a gente comunga de acordo com a mesma cartilha, né? Porque isso essencialmente vai ser a pedra fundamental dessa relação, vai ser o vínculo mais importante. Acreditamos nas mesmas coisas? Ou você só vê esse trabalho por ser um trabalho muito dinâmico, uma empresa muito dinâmica, que dá oportunidades de crescimento, que investe nos talentos? Tudo isso é verdade também. Mas se você não se garantir de que acreditamos nos mesmos valores e rezamos pela mesma cartilha, provavelmente em algum momento haverá uma ruptura e ela não será sem dor. Então, acho que esse é o aspecto mais importante.
Depois, o segundo aspecto mais importante é a capacidade de adaptabilidade, porque é uma dinâmica muito intensa. Uma companhia que está sempre olhando o cliente, uma companhia que está sempre antenada no que está acontecendo, se propondo a desenhar cenários futuros e se preparando para esses cenários, significa, com certeza, que o que você fez ontem não será a mesma coisa que você vai fazer para amanhã. Isso é muito bacana no currículo, né? Quando você entrevista as pessoas, fala, como é que você se adapta à mudança? Mudança é meu sobrenome. Vivo com isso, entendeu? Mim o normal. Não, é muito difícil. Toda hora que você vai lá e pensa assim, olha, antes você respondia para o fulano, agora o fulano vai responder para você, que mudou para outra organização, e você vai responder para aquela outra organização, porque nós rearranjamos isso voltando e olhando para o cliente e voltados para alguns dos cenários que nós propomos no futuro. Essa inconsistência, essa instabilidade, às vezes, podem trazer angústia para o indivíduo. Então, um dos meus papéis e daqueles líderes que trabalham comigo é fazer sentido continuamente, ou seja, tomar um senso comum do que está acontecendo a todo momento e comunicar isso, para garantir que estejamos todos compartilhando, se não da angústia, mas principalmente de qual a visão do futuro e como que nós nos identificamos nessa visão de futuro. Eu me enxergo lá, portanto eu tenho uma oportunidade, eu vou crescer. Aquele que está lá na frente é alguém que está mais capacitado, aprendeu alguma coisa a mais, portanto daqui até lá eu vou melhorar do que eu era antes. Mas essas características, assim, de uma certa maneira, elas não são ensinadas na escola, né? Então, como se preparar para ser esse cara, assim? Como se preparar para ser essa pessoa que se adapta a novos cenários, que consiga entender, ter essa visão de futuro, que consiga se alinhar com valores? Como ser essa pessoa, assim? É interessante você falar da escola, porque a escola agora é uma das que está passando por um grande... Exatamente, pelo mesmo problema, é. Talvez eles venham a trazer essas perspectivas agora no seu novo modelo operacional, né? Seu novo modelo educacional. Mas essa é uma questão que diz respeito à experiência, Igor. Diz respeito à experiência de viver aquele ambiente social, aquele ambiente que, ainda que seja empresarial, também pressupõe um escopo social. E isso é experiência. Você é admitido num novo ambiente, mas você vai ter que experimentar, você vai ter que viver certas angústias, certos desafios e também gozar daqueles sucessos, daqueles atingimentos que serão importantes para você e para a companhia. Então, é uma construção de um relacionamento de longo prazo. A minha relação no 20º ano da Dell foi muito diferente da minha relação do 10º ano, do 5º ano ou do 15º. E com 30 anos, se eu estiver aqui ainda, será diferente da de hoje. Ter a cabeça aberta para isso. Porque, veja bem, quando falamos em diversidade e inclusão, a companhia colocou um desafio deliberado de até 2030, que mais da metade da liderança no alto nível da corporação seja de lideranças de talentos femininos. Não estamos nesse target ainda. Ou seja, será uma companhia muito diferente da que é hoje. Se eu não tiver com a cabeça aberta para trabalhar para que isso aconteça, provavelmente eu vou trabalhar para que não aconteça. Ali, inconscientemente. Manter o status quo. Ou seja, hoje eu acordo todos os dias de manhã e falo, entre outras coisas, eu penso, o que eu estou trabalhando para aumentar o grau de inclusão, o grau de diversidade, para que tenhamos a garantia de que em 2030 atingiremos os objetivos colocados pela companhia de termos talentos femininos na liderança mais alta, no alto grau da companhia. Se eu não começar a trabalhar hoje, isso não vai acontecer. E se deixar o barquinho andar do jeito que está, também não vai acontecer. Ou talvez possa até acontecer um caminho diferente, se não até retroagir. Ou seja, é um pensamento deliberado de mudar o que está hoje. E às vezes o que está hoje está bom, está gostoso, está ótimo, estou sendo reconhecido, bem remunerado, tenho uma posição legal, bacana, ótimo. E quando você fala, vamos mudar, pode mudar inclusive para mim. Mas se você é disposto a fazer isso, é a morte certa.
Mas, Luiz, você está falando aí, né, que a Dell sempre foi dinâmica, que a empresa de quando você entrou era totalmente diferente da empresa de depois de 10 anos, é totalmente diferente da empresa de agora. Você está falando aí para o futuro, né, a questão da diversidade, mas você consegue imaginar a nova Dell, assim, ou você consegue vislumbrar como vai ser a Dell daqui 5, 10 anos? Olha, não consigo vislumbrar o que será essa Dell daqui a 5 e 10 anos. Por outro lado, o que eu dizia é que o nosso propósito ele é amplo o suficiente para abarcar muitos cenários. Por outro lado, no curto e médio prazo, a gente tem alguns cenários muito bem estabelecidos para onde a gente quer navegar e assim alcançar ou manter esse objetivo de longo prazo, que essencialmente é que a tecnologia leve à prosperidade humana. Ou seja, todos esses cenários possíveis pressupõem o uso da tecnologia em larga escala, alcançando todos os níveis sociais, de todos os seres humanos, se possíveis, porque a tecnologia pode sim levar à prosperidade ou à inserção da tecnologia, à utilização da tecnologia por todos aqueles que hoje ainda sequer alcançaram essa possibilidade, pode melhorar a vida de todos estes e realmente melhorar a situação ou mesmo o equilíbrio da humanidade. Esse é um cenário, sem dúvida nenhuma, possível. O cenário da inclusão, da diversidade. Agora, o que não pressupõe dizer que tenhamos que abrir mão do olhar para o cliente, tenhamos que abrir mão do olhar para o nosso colaborador. Essas são sempre pedras fundamentais e que nos dizem muito sobre como será esse cenário futuro, que vai sendo construído na medida que você avança. Então, hoje, como eu dizia, a questão da diversidade e da inclusão, ela é muito mais relevante do que era 20 anos atrás. Mas isso significa só que hoje temos essa consciência porque estamos ali antenados, conectados, dando oportunidade, abrindo as portas para que essa discussão ocorra internamente e externamente, para que tenhamos líderes que realmente liderem atividades e iniciativas que se incorporem na vivência corporativa para levar essas iniciativas realmente a um êxito e transformar a companhia. Então, o que eu posso dizer com bastante tranquilidade, se assim que esse seja o termo, é que a gente sabe que vai ser uma companhia muito diferente. A gente sabe que quando tivermos um grau maior de inclusão e diversidade, a hora que a tecnologia se expandir mais, no uso mais permeável a todas as camadas da população, o mundo será diferente e a nossa empresa será diferente. O que não será diferente serão os nossos valores e a forma como a gente lida com o mundo externo e o mundo interno. Perfeito. Bom, só para finalizar nossa conversa, se você puder olhar para trás e falar, no dia que você sair da Dell, que seja daqui 30 anos, né? Você olhar para trás e falar, putz, esse foi o legado que eu deixei, isso aqui é marca do Luiz, sabe? Tem alguma coisa que te encanta os olhos e que você possa falar, não, isso aqui é meu, sabe? Isso aqui é uma marquinha que eu deixei. Olha, eu não tenho tanto essa pretensão, até porque não quero fazer um juízo de valor, mas pode soar um pouco egoísta, né? Falar, puxa, eu quero deixar uma. Esse não é o meu propósito. Eu não acordo de manhã pensando nisso, sabe? Falando assim, eu preciso deixar uma marca para daqui a 20 anos contar para os meus netos que eu fiz isso. Porque eu acho que essa marca nunca será só minha. Ela só aconteceu porque durante a minha passagem pela Dell, houveram mais 3.500 pessoas apenas aqui no Brasil que fizeram parte dessa construção. Então, a minha construção, ela não é a construção do Luiz Gonçalves, é uma construção de todos esses colaboradores. E eu posso me juntar mais aos 140 mil que não estão no Brasil, mas constroem essa marca também. Então, eu não posso dizer que esse tijolinho colocado ali foi um tijolinho do Luiz Gonçalves. Mas, por outro lado, eu também tenho ciência e busco, depois de 20 anos de autoconhecimento, entender quais são aquelas coisas que eu faço bem. E se eu faço bem, eu tenho que realmente levar ao máximo, potencializar ao máximo. E uma coisa que eu me preocupo muito é com a formação dos líderes à minha volta, porque uma coisa eu tenho certeza, um dia eu vou me retirar. E o dia que eu me retirar, eu preciso deixar alguém que esteja preparado, que seja melhor que eu, que seja mais aberto do que eu, que seja mais inclusivo do que eu, que tenha uma visão diferente da minha até,
Portanto, eu me preocupo muito em fazer essa provocação, em fomentar o desenvolvimento das pessoas que estão ao meu lado, se não aprendendo com os meus acertos, aprendendo principalmente com os meus erros, que foram inúmeros ao longo dos 20 anos. Mas a construção é uma construção coletiva, ou seja, o Luiz Fernando não seria o mesmo se ele não tivesse hoje conversado com o Igor. Seria outra pessoa em outra experiência. Quem vier depois de mim não vai fazer a mesma coisa, porque eu e o Igor seremos pessoas diferentes daqui a 10, 15 anos. Legal. Bom, perfeito. Bom, essa conversa acaba agora, mas você pode continuar ela aqui no chat do lado, pode deixar dúvidas, perguntas, sugestões. Tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, a gente está sempre entregando mais conteúdos por lá. Tem nossos links dos LinkedIns aqui também. Se souber chamar da maneira correta, a gente também vai atender, né, Luiz? Bom, é isso. Conversei aqui com o Luiz Gonçalves, presidente da Dell Brasil. Cara, muito obrigado por falar conosco. Valeu demais. Igor, foi um prazer mais uma vez. Como eu disse no princípio, desejo que você e os seus todos estejam bem e gozem de boa saúde. Também aos nossos que participarão aí nas perguntas e nos chats, desejo a todos que estejam bem e me coloco à disposição junto com a equipe da Dell para manter essa conversa em andamento. Então, um grande prazer, mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso aí para você e até a próxima. Para nós. Valeu, gente. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.